E aí, Mônica, tudo bem? E aí, Lapa, tudo bem? Prazer Tudo estar aqui com ótimo. você. Prazer é o nosso. Deixa eu só ajustar aqui a altura do bicho aqui. Beleza. Vou bloquear aqui os comentários só para não atrapalhar aqui a gente. Então, ó, convidar aqui, o tema de hoje vai ser cardio-oncologia. Chamar a nossa convidada da noite, a doutora Mônica Ávila, foi minha R2 lá na época É, do INCO. É colaboradora do INCO, do Cardio Papers. Tem doutorado em ciência cardíaca lá pelo INCO. Tá na equipe lá do transplante do INCO e na equipe de ciência cardíaca do CIRI. Então, tá dominando aí essa área toda. E tem bastante experiência já na parte de cardiologia. A publicação do doutorado dela foi uma publicação super importante no GEC, a gente vai comentar depois um pouquinho sobre isso também. E a gente chamou você, Mônica, hoje para discutir sobre cardio, que a gente está fazendo uma série de lives, né, sobre mercado de trabalho. A gente já fez sobre hemodinâmica, angiotomorressonância, eco, arritmia. E é uma das áreas que o pessoal vem perguntando muito, porque é uma novidade, né? Na época que a gente era residente, não tinha, né, sub em cardio-oncologia, estava começando ali no Brasil ainda, né, a subespecialidade. E aí teve muita novidade aí nesses últimos 10, 12 anos. Então, antes de mais nada, bem-vinda aqui à nossa discussão. É um prazer para a gente. não, o prazer é todo meu. Nossa, super. Todo mundo no hospital falando, ai, vai ter a live, o Cardio Papers é a sensação de todos Obrigado. os. Faço muito prazer de ser colaboradora, nos conhecemos há muito tempo, desde residente. Eu sempre falo de vocês que sempre foi um desafio. Vocês eram R2, eu era só da R2, depois vocês eram R2 de CAD, eu era R1 de ciência cardíaca e transplante, e era um desafio constante ter que discutir os casos de colocar ou não colocar na A gente fila, ciência perturbava. cardíaca. É A verdade. gente perturbava. Então, então isso eu sempre lembro, é bem Show de legal estar bola. aqui hoje com vocês. Show de bola. Fica tranquilo, se aparecer menina aí na live é tranquila. De Exato, vez em quando aparece chorando aqui, a minha tá filha tá liberado. aqui Pode ficar atrás de mim. tranquila. Mônica, vê, primeira coisa, se a gente for comparar, né? Tava ali 2009, 2010 no INCOL, a gente, acho que foi 2011, se eu não me engano, que saiu a primeira diretriz de cardiologia, mas era aquele tema que a gente via como cardiologista clínico, mas dificilmente a gente via alguém dizendo, não, eu vou fazer cardio-onco e tal. Então, só para o pessoal que está aqui, né, tem cardiologista, tem estudante de medicina, tem gente de todas as áreas, explica aí de onde é que surgiu a área da cardio-onco e por que cresceu tanto no intervalo relativamente curto de tempo de 10 anos, como é que cresceu tanto essa área? Então, assim, se você pegar publicações e evidência da literatura sobre lesões cardíacas secundárias a um tratamento de quimioterápico ou radioterapia, etc., você tem literatura de 98, coisa bem mais antiga, né? Perfeito. Mas a cardio-oncologia, antigamente, ela era muito linkada à insuficiência cardíaca, porque ela Uhum. era aquele tratamento com aquelas drogas antraciclina que causava insuficiência cardíaca. Então, a maioria dos grupos de cardio-oncologia surgiram como um braço da insuficiência cardíaca. Assim, Uhum. honestamente, eu vim dessa linha, porque meu doutorado foi na insuficiência cardíaca, né? Então, o que a Perfeito. gente pegava era aquela consequência. E o que nós estamos vendo nos últimos anos? Primeiro, outras drogas, né, que causam lesões cardiovasculares, que não só a insuficiência cardíaca, e os sobreviventes do câncer. Então, Uhum. é uma doença muito prevalente e é uma doença que, assim, a sobrevida aumentou exponencialmente com o sucesso do tratamento quimioterápico. Então, hoje a Uhum. gente vê um sobrevivente do câncer que tanto pode ter uma doença cardiovascular que vem do tratamento, como um paciente que é mais idoso, que o câncer, querendo ou não, as comorbidades são meio que conjuntas, né, do câncer e da doença cardiovascular. Então, com isso, surgiram novas publicações, a parte da pesquisa, e foi se vendo um nicho e uma necessidade, uma demanda de um cuidado desse paciente, de ser um subespecialista. Não só um cardiologista geral cuidando de um paciente que vai ser submetido a um quimioterápico, que não é aquele quimioterápico de protocolar da antraciclina, Uhum. trastuzumab, tem outros, ou então aquele sobrevivente do câncer que acaba que precisa de um segmento de um cardiologista e muitas vezes de um cardio-oncologista, porque ele tem as duas comorbidades ali concomitantes. Perfeito. E assim, o negócio que é assustador, né? A gente gosta muito de trabalho e tal. E cardio é aquele negócio, sai muito trabalho, mas os trabalhos que impactam, né? Não são tantos, né? São nos grandes congressos e trabalhos com geralmente milhares e milhares de pacientes. Agora, a onco é ridículo. Você vai ver no New England, tá, toda semana tem uma droga nova e é aquele negócio que você não consegue nem chegar perto de acompanhar a evolução, né? Eu acho que também isso justificou muito, né? Porque tem muita droga Sim. saindo, né? Você tem um post muito bom no site dos reguladores lá do Checkpoint e tal, né? Que é uma coisa super nova e que o pessoal já vê complicação cardíaca também. Então, realmente, nessa área, precisa de um subespecialista para conseguir acompanhar isso tudo, né? Porque a gente, cardiologista
geral, que ele tem que ver coronária, válvula e tal, ainda ficar atualizado tudo que é quimioterápico é bronca também, né? Então tem muito Acho que esse ponto, assim, né? o basicão a gente sempre consegue acompanhar, né? Que é o que a gente vai falar hoje, né? Até que Isso, momento o cardiologista geral passa a encaminhar ou passa a precisar de um isso. cardio-oncologista. Mas chega um momento, né, que é o que eu acho que a gente vai também falar um pouquinho aqui, que realmente é muita dúvida. Nós mesmos no grupo do Cardio Papers, em outros grupos, é aquela coisa, gente, vou começar um tratamento X. Vocês sabem se isso é cardiotóxico? Você tem que fazer alguma coisa? Então, muitas vezes, acaba que a gente precisa de uma ajudinha que não só a literatura, porque é aquilo que você falou, a gente, como cardiologista geral, Uhum. você tem milhões de pacientes para atender, então às vezes você precisa de uma ajuda de um cardio-oncologista ou de uma outra subespecialidade, no caso que nós estamos falando da cardio-oncologia, para poder fazer uma coisa mais fácil e até melhor para o paciente, né? Lógico. Perfeito, perfeito. Mônica, aí diz, no dia a dia do cardião, porque o pessoal, quando fala cardio-oncologia, a gente da cardio, a gente pensa logo, né, em antraciclina, aquela coisa clássica, né, que todo mundo vê na residência em alguns casos. Mas no dia a dia de quem faz cardio-onco, o que é que o pessoal vê? A gente vai falar no final, né, sobre 5 dicas de cardio-oncologia que todo mundo tem que saber, aquela coisa toda. Mas qual seria meio que o feijão com arroz ali da cardio-oncologia para alguém que é R1, R2 da cardio, tá escutando agora e fala, putz, estou me interessando por cardio-onco, mas não sei. Eu sempre digo isso, tem uma live que a gente fala como escolher a especialidade, subespecialidade. O que eu sempre falo é isso, pensa no feijão com arroz. Porque senão cai no risco de... Eu quis fazer endócrino reumato durante muito tempo, pensando, né, em lúpus, doença de tecido misto, doença mista de tecido conjuntivo, aquelas coisas. Quando você vai para o consultório, não é a regra, né? A regra é Sim. artrose, partes moles, aquelas coisas. Então você tem que pensar no feijão com arroz. Qual seria o feijão com arroz da cardio-onco? Então, eu acho assim, se a gente parar para pensar num cardiologista geral, por exemplo, na residência lá no INCOR, por exemplo, que é um hospital de cardiologia, que agora, Uhum, claro, tem o serviço de cardio-onco, mas pensando no nosso dia a dia. O que a gente mais vê é aquele paciente que ficou com uma sequela do câncer. Então, eu, por exemplo, no grupo da insuficiência cardíaca e do transplante, nós vemos aqueles pacientes que fizeram algum tratamento quimioterápico e evoluíram com um quadro de uma insuficiência cardíaca, e aí, porventura, vem para uma avaliação para um dispositivo ou um uhum, transplante cardíaco, que eu acho que é assim, da fase mais tardia, acaba sendo que o cardiologista dentro disso. Agora, a outro lado é aquele paciente que tem comorbidades, né, e desenvolve um câncer. Então, nesse uhum, cenário, o que você vai ter que fazer? Qual é o tratamento que você vai ter que fazer? Nessa proposta de tratamento, vamos controlar as comorbidades, que eu acho que isso é o mais fundamental para o cardiologista, né? Então, muitas vezes o oncologista fala, olha, é hipertenso, é diabético, então eu vou encaminhar para um cardiologista para começar uhum, um tratamento com as comorbidades controladas. Mesmo uhum, aquele tratamento que não seja cardiotóxico, né? Porque não tem. A gente sabe que muitos tratamentos, mesmo que a droga em si não tenha uma lesão cardíaca, você pode ter receber muito volume, ou muito uhum, corticoide, então acaba que você pode piorar a sua comorbidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia, etc. e uhum. tal. Aí também a gente tem aquela coisa do perioperatório, né? O paciente que tem câncer e vai fazer uma cirurgia oncológica. Mas tem Então, demais. exatamente, acho que isso, sinceramente, acho que é o que mais tem quando você pensa quem está dentro do hospital, assim, quem vai fazer o fellow de cardio-oncologia, tem essa coisa bastante do perioperatório, né? Uhum, Tem uma publicação aqui brasileira, né, a doutora Ludmilla, que ela falou do uhum, ICESP, o que tem mais, 65% é geral, controlar a comorbidade. Essa uhum, coisa de cardioproteção, que é o mais fascinante, assim, tem mais estudo, literatura, faz uma droga cardiotóxica, vai fazer. Pouco, é 20%, 30%. E tem a uhum, questão, o perioperatório, que eu acho que também isso uma monta grande de avaliação para a pessoa que faz cardio-oncologia e para o cardiologista geral. Então, acho que basicamente é uma área bem uhum. abrangente, mas é basicamente isso, assim, que ele vai ver. E essa coisa, assim, miocardite por essas complicações mais específicas, são miocardite por imunocheckpoints, que até, assim, por Uhum. exemplo, essa imunoterapia às vezes nem está disponível pelo SUS, que é onde a Isso. maioria, muitas residências fazem, ou mesmo disfunção por antracíclico, isso, a incidência vem diminuindo, né? Porque o Uhum. cuidado da prevenção, isso está acontecendo mais. Então, a gente vê que essa cardiotoxicidade mesmo, a gente vê que a incidência cai porque a gente está protegendo melhor, que é o papel do Uhum. cardio-oncologista. Mas acho que isso está cada vez menos. Acho que o mais é tratar a comorbidade e perioperatório. E pré-operatório, a gente faz muito lá no HC, né? Porque tem um serviço de cirurgia grande, aqui no HC, o UFPE. E
é um pré-operatório sempre interessante, né? Porque às vezes você se depara com bronca cardiológica, mas o paciente tem um câncer de colo, que tem que operar logo, se não operar pode perder o momento cirúrgico. Então é sempre um pré-operatório interessante de fazer, porque tem muito bom senso, né? Muita avaliação multidisciplinar. Não é simplesmente você chegar, o guideline diz que é para pedir um cintilo. Sim, mas cintilo, se vier alguma coisa, vai mudar a conduta? Se fizer o CAC, tiver uma lesão IDA, vai angioplastar e vai atrasar a cirurgia do paciente e tal. Então é sempre um pré-operatório que você tem que pensar um pouco mais amplo, Com né, no contexto certeza. do paciente e não sair no piloto automático, né? Isso. E geralmente é um paciente muito complexo, porque é o que a gente já falou. As comorbidades são juntas, né? Quem tem câncer muitas vezes Total. tem hipertensão, diabetes, dislipidemia, e quem tem doença cardiovascular tem tudo isso. Então, acaba que quando você vai, a gente estava até discutindo isso, né? Meu marido, que é cardiologista geral, Uhum. internou um paciente com câncer de próstata para colocar uma TAV. Então, assim, por mais que sejam duas comorbidades que podem não estar linkadas diretamente, elas são concomitantes. Então, ele tem o mesmo fator de risco para várias doenças e você acaba tendo que fazer um tratamento, você falou, um tratamento cirúrgico num paciente oncológico. Então, a gente tem que ver a big picture, né? O major do paciente. Total. Não, e vai aumentando a publicação. Eu me lembro que o Cristiano, que é colaborador da gente, a gente botou ano passado, agora você falou de TAV, a gente fez uma publicação, resumiu uma publicação justamente disso, né? Que no final das contas era o seguinte: se o paciente tem uma doença oncológica, mas tem um prognóstico de pelo menos um ano, segue a via normal, faz a TAV que o paciente precisar, etc, né? Porque a gente sabe que mandar um paciente para cirurgia, estenose aórtica é importante. E sintomático, aí a chance de complicação. Quando é assintomático, até dá para encarar, né? Mas sintomático, aí a bronca é grande, né? De pós-operatório, né? É mais limitada, realmente, né? Tanto é que, assim, a gente no transplante, né, que é o meu dia a dia mais, que eu vejo mais, antigamente tinha aquele coisa, tem que ter 5 anos de câncer free, livre de câncer para poder pôr na fila. Hoje não tem mais esse tempo. Um oncologista pode liberar. A gente transplantou um paciente que estava internado pós-químio, não, pós-tratamento cirúrgico, minto, mas que assim, foi tratamento curativo, margens livres, não tinha químio. Então, assim, só que ele tinha uma insuficiência cardíaca. E acabou que, aquela coisa, mas são 3 anos, 5 anos, quantos anos? Não tem mais isso, né? Se o paciente tem um prognóstico oncológico bom, liberado pelo oncologista, se ele tem um shape, né? O paciente é eutrófico, nutricionalmente, se não tem outras disfunções orgânicas, não tem mais esse tempo. Ele segue uma vida normal, mesmo para um transplante que a gente pesa muito para colocar na fila, né? Porque é um procedimento que é muito pouco para muita gente. Então, realmente, o paciente oncológico hoje deixou de ser aquele moribundo que tem um fim de vida, né? Ele já é um paciente que, se ele é tratado, ele segue a vida em um tratamento normal, de uma doença normal. Assim. Vê só. Beleza, aí tá lá o R2 de cardio, tá escutando aqui, rapaz, tô me animando, já gostava já tinha gostado de cardio-onco, tô vendo agora que você vê vários aspectos, não fica limitado só a uma coisa, porque é uma coisa que o pessoal fala muito, né? Se eu fizer valva, eu vou ficar vendo mais valva. Lógico que tem muitas valvopatias, mas querendo ou não, é um sub. E realmente, cardio-onco é um cardiologista geral com muitas especificidades, né? Enfim, tem muita gente que gosta desse perfil mais geral, né? E aí a pessoa está pensando em fazer. Hoje em dia, como é que é, né? Porque, mais uma vez, na época da gente não tinha uma uma coisa assim, bem estruturada, né? Hoje em dia, como é que é? Existe, é residência, é especialização, é 1 ano, é 2 anos. Dá uma geral rapidinha nisso, só para quem está interessado. Então, é o seguinte, a cardio-oncologia, ela começou nos últimos anos a ter uma procura de uma especialização, uma complementação especializada na área, né? Não só aquela coisa, vou acompanhar um serviço. Então, aqui no Brasil, eu dei uma procurada, conversei com algumas pessoas do grupo de estudo de cardio-oncologia da SBC. Existem 3 centros que são oficiais, que têm um programa de especialização, que é o ICESP, né, que é da USP, o INCA e o Mater Dei de Belo Horizonte. Mas existem vários polos no Brasil, então Curitiba, Salvador, Brasília, que existe um grupo de pessoas que fazem a cardio-oncologia e que você poderia acompanhar esse serviço, mas que talvez não tenha um serviço oficial ainda de cardio-onco. Esse ano, há poucas semanas atrás, a SBC aprovou um ano adicional de residência médica em cardio-oncologia. Então, o que acontece? Então, todos nós somos cardiologistas, né, e prestamos a prova de título em cardiologia. Depois disso, existe o que é chamado de um ano adicional, que é reconhecido pela SBC e, no caso da cardio-onco, pelo MEC também. Então, a partir desse ano,
acho que não vai ter para esse ano, porque acabou de ser aprovada, mas você vai ter uma residência médica com bolsa e com um certificado de especialista em cardio-oncologia pelo MEC, que vai ser uma especialização de 1 ano, né? No caso, o que tem é de 1 ano. Então, a partir daí, o que acontece? A subespecialidade passa a ser reconhecida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pelo MEC como residência. Então, assim, os centros que vão ter ainda realmente não tem, eu acho que vai ter toda a questão burocrática, mas acho que a grande vantagem disso é você padronizar a residência, você padronizar a área, né? Porque o que acontece hoje, não qualquer pessoa, mas sei lá, eu quero fazer cardio-onco, eu sento ali do lado de um médico, vou acompanhando, e o que me faz ser um cardio-oncologista, né? Quantos procedimentos, quantos pacientes que eu tenho que acompanhar, é uma coisa que tem uma padronização em alguns serviços, mas não tem uma padronização pela SBC, pelo MEC, né? Então, a partir de agora, você padronizando, você tem aquela coisa mais oficial. Então, para você ter um serviço, você tem que ter X ambulatórios, tem que passar quantos meses numa enfermaria de cardio-onco, tem que ver quantos eco-strain ou ressonância magnética. Então, acho que isso assim, é muito, muito importante para a área, para você padronizar. Então, acho que a partir do ano que vem, isso poderia começar a partir de abril, mas acho que não sei se dá tempo de começar um serviço ainda esse ano. Mas a partir do ano que vem, com certeza, vai ter em alguns serviços a residência pelo MEC de cardio-oncologia com bolsa. Isso acho que para quem está acabando a residência de cardio é muito legal. 1 ano. Então, o que tem hoje é a complementação especializada. Mas a partir do ano que vem, provavelmente alguns lugares abrem as vagas de residência médica. Tá. Aí o pessoal sempre pergunta, né? Beleza, mas quando o povo pensa em subespecialidade, pensa logo no mercado de trabalho, tá certo, né? Tem que pensar nessas coisas. Mas aí o povo às vezes me pergunta, não, mas tem como uma pessoa ver só de cardio-onco, como é uma área muito incipiente, né? Até áreas que já são muito consolidadas, tipo arritmia, dificilmente a pessoa faz arritmia e depois de 2, 3 anos está trabalhando só com arritmia, né? Tá dando plantão ainda de cardio geral, tá vendo paciente de cardio geral, enfim, demora vários anos. Cardio-onco eu acho que não deve ser diferente também, né? Até por ser uma coisa muito mais nova, né? Exatamente. Então, assim, eu estou bem engajada nessa área porque eu estou pleiteando uma certificação, tipo uma prova de título de especialista em ciência cardíaca avançada e transplante, que no final acho que é a mesma situação da cardio-onco. Então, o que acontece? Depois que você tem o título de especialista, algumas áreas você tem a certificação de área de atuação, que é como se fosse uma subespecialidade. Pela SBC, todas as áreas são não clínicas, né? Só tem uma área clínica. As outras áreas métodos ou hemodinâmica. Porque eu acho que essas áreas realmente você consegue delimitar melhor a área de atuação. A única área clínica que tem um certificado, que a pessoa presta uma prova de título, como se fosse uma prova de título, mas chama o certificado, é a cardiologia pediátrica. Porque ela envolve 2 especialidades. Então, realmente, de área clínica, para você falar que você é um subespecialista, mesmo eu, por exemplo, que eu fiz a residência em insuficiência cardíaca e transplante, na verdade é em transplante, um ano adicional, você é um especialista pelo MEC, mas pela SBC não tem um certificado ainda, apesar do mundo ter certificado. E a mesma coisa vai acontecer com a cardio-onco. Então, você vai ter o especialista pela SBC, pela MEC, e você não tem o certificado nisso. Então, eu acho que isso dificulta essa coisa do trabalho. Por quê? Porque como é uma área clínica, é o que você falou, qualquer cardiologista geral pode falar, olha, eu não preciso de um cardio-onco, eu consigo acompanhar um paciente... desenrolo, né? Exatamente, eu consigo conversar com um paciente com câncer, eu dou uma lida, eu pergunto para alguém, em que momento que eu encaminho. Então, eu acho que hoje trabalhar só com isso, a não ser que você esteja num centro. Então, assim, as pessoas que trabalham no serviço de cardio-onco do ICESP, a Marília, a Cristina, essas pessoas, talvez realmente elas devem fazer maior parte do tempo de cardio-onco. Como eu, por exemplo, que trabalho no INCOR, no núcleo de transplante, eu trabalho com um transplante. Mas isso realmente é uma minoria que está num grande centro. E agora, a grande maioria tem muito paciente no consultório, mas você não pode se considerar um especialista, e acho que mesmo que você faça um fellow ou faça uma especialização, é o que você falou. Você ficar no seu consultório esperando ser encaminhado só paciente oncológico é meio complicado. Assim, é meio complicado não, acho que é meio difícil. E acho que uma coisa que a gente não fala muito, porque é aquela coisa do médico, sacerdócio do médico, é a questão da remuneração. Né? Então, você ter uma subespecialidade reconhecida, você pode pleitear uma remuneração melhor. Porque, por exemplo,
se você tem um paciente, eu sou uma cardiologista geral, eu tenho um paciente oncológico no hospital que vai fazer uma cirurgia. E eu quero chamar um especialista em cardio-onco para acompanhar comigo, ou uma opinião, uma interconsulta. Eu não consigo remunerar esse paciente, muitas vezes, porque o convênio não paga 2 cardiologistas. Ele remunera um cardiologista. Então, se você tem um título, um reconhecimento na área, ou se você tem uma subespecialidade reconhecida, você pode falar, não, ele não é um cardiologista, ele é um cardio-oncologista. Então, eu consigo remunerar essa pessoa por aquele atendimento, entendeu? E que eu acho assim, é lógico que a gente não está na área pela remuneração. Claro que não. Lógico, não, mas é importante, óbvio, né? Exatamente, porque quanto mais especialista você se torna, você está se aprimorando e está estudando. Lógico. Então, muitas vezes, acho que até por essa questão da remuneração, que a gente não discute muito, é muito importante ter, porque a gente até conversou já sobre isso. Será que ganha mais quem faz cardio-onco? Não. No consultório, você não vai cobrar uma consulta a mais porque você é cardio-oncologista ou porque você vai acompanhar. Você acaba que uma parte dos seus pacientes são de cardio-onco, mas você atende hipertensão, você não faz essa diferença. E aí, quando você pega um caso para discutir, você também não vai cobrar, entendeu? Então, acho que vai pelas duas coisas, tanto a questão da remuneração, quanto a questão do reconhecimento pelo seu tempo de estudo. Então, hoje em dia, eu acho, a não ser que você esteja num grande centro ou vinculado a uma área acadêmica, aí você consegue trabalhar com cardio-onco, mas acho que a maioria das pessoas não consegue. Vai ser misturado, né? Perfeito, perfeito. E aí me diz uma coisa, antes da gente ir para a parte das dicas, tal, né, o que todo mundo tem que saber de cardio-onco, que não pode deixar passar. O futuro, o que é que você enxerga aí? A gente pensando em 3, 5, 10 anos aí, médio e longo prazo. Tendência a aumentar muito o volume ou não? Olha, eu acho que assim, a procura é bem grande, você deve saber até melhor do que eu, porque você tem muita demanda de perguntas, essas coisas. A gente vê bastante residente do segundo ano querendo fazer o fellow de cardio-onco. Tudo bem que eu tenho um viés, né, que eu estou dentro do INCOR, e eu tenho um serviço do ICESP, que é um dos mais estruturados, e tenho um serviço agora de cardio-oncologia dentro do INCOR, né, que também é liderado pela doutora Ludmila. Mas eu acho que a tendência é crescer, porque tanto o SUS consegue começar a incorporar essas drogas mais novas, que têm realmente impacto na cardio-onco, na doença cardiovascular, e porque também essa coisa de ele ter sido reconhecido pela SBC como residência, eu acho que isso agora leva assim, ao futuro, né? O que nós vamos fazer agora? Vamos pleitear uma prova de título, uma certificação. Essa certificação já existe no mundo em cardio-oncologia. Então, acho que é o que eu imagino que as lideranças de cardio-oncologia no Brasil vão tentar fazer. Para quê? Para poderem ser reconhecidas, que é o que nós, por exemplo, do Departamento de Ciência Cardíaca, que nós estamos buscando também. Então, acho que nós queremos ser reconhecidos como especialistas naquela área, por todos esses motivos que a gente falou. Então, acho que isso aumenta demais a procura e aumenta demais a vontade do residente fazer. E assim, a cardio-onco, como a gente já comentou e você falou bem, ela é multidisciplinar, né? Então, tem paciente de UTI, tem paciente consultório, tem pré-operatório, tem paciente grave que vira ciência cardíaca, tem gente que gosta de cuidar mais de paciente grave. Então, eu acho que é uma área que é muito abrangente e que realmente tem um campo muito grande e muito bom. E assim, já tem um grupo de estudos de cardio-oncologia do Brasil, tem o grupo de estudos pela SBC, tem o Grupo Brasileiro de Cardio-Oncologia, que é muito conectado com os grupos internacionais. Então, assim, tem uma interface muito grande, porque as nossas lideranças aqui no Brasil são muito, muito reconhecidas no mundo. Então, a interface é muito boa para a gente conseguir crescer e ser um serviço de ponta, porque material humano, acho que a gente tem muito, né? O Brasil tem muito material humano. Então, acho que essa coisa de ter virado residência ajuda demais a especialidade. Acho que ela só vai crescer, só vai crescer. Show de bola. Mônica, a gente separou aqui 5 dicas de cardio-onco que o cardiologista geral, o oncologista, o clínico geral tem que saber para não deixar passar batido coisas simples ali, né? A primeira coisa, levantando a bola, quando a gente fala cardio-onco, eu acho que 90% dos cardiologistas pensa logo, antracíclico, né? Então já pensa logo em cardiopatia associada com contracíclico, cardiofação de injeção e assim por diante. Mas seria meio que a ponta do iceberg, né? Então, qual seria a primeira dica aí para dar para o pessoal? A primeira dica é exatamente essa, é o que a gente falou. Começamos focando em insuficiência cardíaca, antraciclina, depois trastuzumab, mas hoje nós vemos que não. Existe uma gama, imunoterapia, os inibidores da tirosina quinase, os inibidores do checkpoint, que causam diversas doenças
umas comorbidades cardiovasculares que vão desde coisas mais simples, como hipertensão, hipertensão pulmonar, doença arterial coronária, vasoespasmo coronariano, aí até coisas gravíssimas, como insuficiência cardíaca, as miocardites, que também tem uma mortalidade alta, doenças do pericárdio. Então, assim, é isso. Muitas apresentações, quando a gente vai nos congressos de cardio-onco, etc., é aquele slide clássico do iceberg, né? A gente olha em cima, antracíclico, que, por sinal, está caindo a incidência de cardiotoxicidade por antraciclina, porque a gente sabe cuidar melhor. Mas quando a gente vê embaixo, é tanta coisa nova, radioterapia, acaba que tem um mundo gigante. Então, assim, tem que pensar grande, né? Tem que pensar maior do que só essa coisa da antraciclina e da insuficiência cardíaca, apesar de ser... foi daí que gerou, foi o pioneirismo dessa doença que gerou o conhecimento tão vasto em cardio-oncologia, mas é muito maior do que isso. Não, mas isso é muito importante, naquela história que você não pensa, não tem como você diagnosticar, né? Então, antigamente era muito comum a gente ir lá na Onco falar e tem aqueles esquemas, né? Os mnemônicos lá da Onco, tudo misturado, aquela sopa de letras e tal. E muitas vezes você perguntava, tem antraciclina aí no meio? Não, então segue o jogo que não tem nada a ver, né? Exato. E a gente sabe hoje em dia que tem um bocado de coisa que dá vasoespasmo coronariano, hipertensão, enfim. Um bocado de outras coisas que a gente tem que ficar ligado, né? Que é importante saber. Beleza, então a primeira dica é essa. Cardio-onco está longe de se resumir só em insuficiência cardíaca pantracíclica, uma coisa bem mais ampla, né? O segundo que você colocou como o mais importante dos 5, né? Que é, por que eu tenho que avaliar o risco cardiovascular de forma global do paciente que está com algum diagnóstico de câncer agora? Então, assim, a coisa mais importante é a avaliação do risco cardiovascular de baseline. Então, assim, todo paciente que vai ser submetido a um tratamento oncológico, não importa qual seja, se é cardiotóxico ou se não é, ele tem que ter uma avaliação de risco cardiovascular, que ela leva em conta os fatores de riscos que o paciente já apresenta, então se ele já tem alguma comorbidade, diabetes, hipertensão, sedentarismo, dislipidemia, tabagismo, o histórico dele, então algum paciente que já tem uma doença cardiovascular, já tem insuficiência cardíaca, já teve um infarto, ou se ele já teve um tratamento de câncer prévio, qual é o quimioterápico, qual é a radioterapia que ele vai usar e a dose. Então, junto com o biomarcador, com o ecocardiograma. Então, tudo isso, você vai ter um score de risco que o paciente vai ser, o risco cardiovascular do paciente. Por quê? Porque uma vez que você tem o risco cardiovascular desse paciente, você vai conseguir traçar um surveillance, que ele fala, um follow-up, né? Então, assim, quem que eu vou pedir eco no meio da quimioterapia ou no final? Quem que eu vou pedir troponina? Isso tudo ainda é muito... já tem os guidelines, já saiu a diretriz nova de cardio-onco, que tem uma visão bem mais clara disso daí. Mas assim, eu faço para todo mundo? Eu faço só para quem é baixo risco? Ou tem paciente que assim, vai olhar os riscos e fala, não dá para fazer essa quimioterapia nesse paciente. Nós temos que tentar uma alternativa. Então, você ter esse risco cardiovascular basal, que eles falam, é o mais importante, porque a partir daí você traça um planejamento para esse paciente, né? Porque muitas vezes você vai dar aula em congresso, mas em que eu peço troponina? Como que você fez o seu protocolo, né? No CC Trial, como que a gente fez? A gente fez um protocolo, né? A gente não sabia se a gente estava começando uma área totalmente nova, começou em 2010. Então, hoje, que já é muito mais conhecido, você tem que avaliar o risco cardiovascular. Isso é a coisa mais importante, mais importante. Até, acho que para definir quem vai para um cardio-onco, né? Aqueles pacientes de muito alto risco, será que não deveriam começar um segmento com cardio-onco de cara, assim, desde o começo? Ou dá para ficar com um cardiologista geral, né? Oficialmente, todo mundo que tem câncer e vai fazer um tratamento oncológico deveria ter uma avaliação de um cardio-oncologista, pelas diretrizes, né? É importante isso. Mas na prática clínica, que a gente não tem ainda essa área tão disseminada, qual o paciente que a gente vai encaminhar e qual o paciente que a gente vai ficar de olho para ficar mais de um segmento mais rigoroso. Acho que essa é a dica mais importante. Perfeito. Show de bola. Então, lembrando, primeira dica, o cardio-onco não se limita só a IC por antracíclico, é bem mais amplo. Segundo, avalie o risco global do paciente. Se você detectar qualquer cardiopatia estrutural prévia, isso vai aumentar o risco do paciente complicado, não só por quimioterápico, mas por radioterapia e por outras coisas. Terceiro ponto, prevenir é melhor do que remediar. Explica aí pro pessoal. Então, assim, quando a gente fala da cardiotoxicidade em si, quando você leva uma lesão do miócito ou insuficiência cardíaca ou qualquer outra complicação, essa complicação, muitas vezes ela pode ser irreversível.
né? A coisa mais clássica é as antraciclinas, que hoje já mudou um pouquinho esse conceito, mas até então ela leva uma lesão que conceitualmente e estruturalmente pode ser reversível. Então, o que a gente tem que atuar é evitar e diminuir a injúria ao coração e ao sistema cardiovascular. Então, existem diversas estratégias de cardioproteção, não necessariamente as medicações, controle do fator de risco, você diminuir o potencial cardiotóxico da droga, então limitar a dose cumulativa da antraciclina, usar formulações que são menos cardiotóxicas, formulações lipossomais, infusão contínua em vez de infusão em bolos, você utilizar aquelas drogas cardiovasculares clássicas, né? O dexazosane, o carvedilol, em quem que tem indicação. Então, assim, tem algumas estratégias de prevenção que não são indicadas de rotina. Você entrar com uma medicação cardiovascular, a gente sabe que não são indicadas de rotina, mas você prevenir, você evitar que ele chegue a ter uma disfunção cardíaca ou a ter uma lesão cardíaca do sistema cardiovascular, uma doença coronária, o ideal é você prevenir, entendeu? Então, assim, porque uma vez que o estrago foi feito, ele pode ser irreversível. Aí você compromete a sobrevida da paciente, sendo que ela já está curada do câncer, que é o que ia matar ela no primeiro momento, entendeu? Então, que às vezes trocou um 6 por meia dúzia porque pegou a insuficiência cardíaca, né? Que tem um prognóstico às vezes até pior do que o câncer de base, né? Exatamente. Então, assim, prevenir é o melhor tratamento. Tá. E a prevenção entra aí até a prevenção secundária mesmo, né, Mônica? De detectar precocemente, né? Não é uma prevenção primária, propriamente dito. Sim, mas você fez o EcoStream, alguma coisa do tipo, viu aquela coisa bem inicial, antes de cair fração de ejeção, e aí você já poderia considerar outras condutas, né? A cardio-onco provavelmente foi o grande alavancador do stream, né? Porque stream é estudado em bocado de área, né? Meu doutorado foi stream, mas quando a gente vai para as outras diretrizes, tirando o cardio-onco, o stream sempre entra ali, ou não entra, ou entra como um 2B da vida, né? Na DIDAC crônica, do ESC 2019 já entrou, valvopatia de vez em quando entra ali com 2B, mas com evidência bem mais baixa, né? Já a cardio-onco, principalmente na parte intracíclica, ele já tem uma evidência um pouco mais robusta, realmente, né? Em relação a essa parte, né? Beleza. Acho que essa área é o que mais vai crescer, porque essa coisa de lesão subclínica, troponina e strain, tá saindo muita evidência. Saiu o SOCUR Trial, que era um dos trabalhos mais esperados, que falava sobre o acompanhamento do paciente com antraciclina com strain, que mostrou um benefício em relação à só fração de injeção. Mas eu acho que é isso, essa que chamam de prevenção secundária, né? Não chega a ser ainda um conceito de cardiotoxicidade tão amplo, né? Apesar do strain já estar no conceito de cardiotoxicidade, mas é uma lesão subclínica, que eu acho que esse é o caminho de tratar. Perfeito. Esse, na verdade, é meio que a quarta dica, né? Dar o diagnóstico precoce para se instituir o tratamento precoce e evitar que o negócio degringole, né? Que vá ladeira abaixo, né? Seria basicamente esse o raciocínio, né? Exatamente. Então, assim, uma vez que você detectou a lesão cardíaca, isso tem muita evidência para insuficiência cardíaca em si. Uma vez que você detectou a queda de fração de ejeção, quanto mais precoce o tratamento que você instala, que é o tratamento da insuficiência cardíaca, né? IECA, beta-bloqueadora, aquela coisa que já é bem estabelecida, você tem uma chance bastante grande de reversão. Então, tem diversos trabalhos mostrando que o primeiro mês, o segundo mês, são fundamentais para você entrar com essa medicação e você conseguir reverter aquela lesão que originalmente era uma lesão irreversível, né? Então, uma vez que tem a lesão, o tratamento tem que ser muito rápido. Né? Isso é bastante para a insuficiência cardíaca, porque eu acho que é a pior comorbidade que pode ser causada, assim, de mortalidade e morbidade. Então, assim, uma vez que caiu a fração de ejeção, entra com as medicações para a insuficiência cardíaca, porque tem uma grande chance de recuperação. Perfeito. E quinta e última dica, né? Às vezes o pessoal fala, ixi, o oncologista fala, lá vem o cardiologista, vai querer embaçar aqui o tratamento e tal. Mas, obviamente, óbvio, né? Que o objetivo do cardiologista é muito pelo contrário, né? Todo mundo quer o mesmo objetivo, que o paciente saia bem, livre do câncer e com o coração tranquilo, né? Então, a quinta dica ficaria essa, né? A gente tem que tentar ao máximo não atrapalhar a vida do pessoal da onco, porque para o paciente ficar curado do câncer na medida do possível, não é isso? Exatamente. Então, o nosso objetivo como cardiologista e o cardio-oncologista é evitar suspender o tratamento quimioterápico, né? Sempre naquele último slide, quando você dá uma aula, é work team, sabe? Aquela coisa, um time junto, o oncologista e o cardiologista, e obviamente toda a equipe multidisciplinar, mas assim, o que vai salvar a vida do doente, o que vai evitar que ele vá a óbito, é o tratamento do câncer, né? E você
ajudando o oncologista a conseguir esse tratamento com menor risco, menor injúria cardíaca, é o ideal. Entendeu? Do que você simplesmente falar, antraciclina num paciente, ou trastuzumab caiu, fração de injeção, tira o trastuzumab e não volta mais, você piorou o prognóstico dessa paciente, porque a gente sabe que se tratar e tirar o trastuzumab momentaneamente, por exemplo, você recupera a função e você voltar o trastuzumab com as drogas cardiovasculares, você tem uma excelente chance de conseguir acabar o tratamento e não cair mais fração de injeção. Então, esse conhecimento é nessa hora que eu acho que o cardio-oncologista vai ser crucial. Você tranquilizar um oncologista, porque ele se assusta também, né? E você tranquilizar um cardiologista geral de que vamos seguir e vamos tentar esse tratamento oncológico, claro, na medida do possível, porque é isso que vai salvar e que vai aumentar realmente a sobrevida dessa paciente, né? Porque o problema dela é o câncer. Então, acho que isso é fundamental, é um trabalho em equipe. Perfeito. Então, fechando as 5 dicas. Primeiro, a cardio-oncologia é mais ampla do que insuficiência cardíaca por antracíclico, tem bem mais coisa. Segundo, avalie o risco cardiovascular geral do seu paciente, ver se ele tem alguma cardiopatia de base já, etc. Terceiro, melhor prevenir do que remediar, então tomar os cuidados para evitar que já pegue ali com o leite derramado. Quarto, dar o diagnóstico precoce, entre strain, as coisas todas. E quinto, tentar evitar ao máximo interromper o tratamento oncológico do paciente, né? Exatamente. Eu vou abrir aqui rapidinho, só para comentário, para ver se tem alguém querendo tirar alguma dúvida. Os meninos estão ficando agitados já aí, vamos. Deixa eu só ver aqui. Podem mandar aqui dúvidas, pessoal. A gente vai tirar aqui 5 minutinhos de dúvida. Enquanto o pessoal vai mandando aí. Certo, a gente pode marcar depois até a live, inclusive, Mônica, justamente para discutir a diretriz de cardio-onco, né? A diretriz de 2020, razoavelmente recente, né? E, obviamente, tem muito detalhe de drogas específicas, mas tem os conceitos gerais que vão além desses que a gente falou aqui. Então, já está convidado aí para uma próxima live para a gente falar sobre a diretriz. É uma das várias diretrizes que tem na SBC novas, né? Ano passado teve diretriz de valpatia, hipertensão, né? Que é bem importante. Agora saiu a da gente de síndrome coronariana aguda sem supra. E, enfim, e é um tema também que sempre cai na prova de título de especialista, né? Então, vou até fazer uma propaganda que vai sair em breve, a de ciência cardíaca nova também. Tô sabendo já. Que é a diretriz que mais cai na prova, disparado. Na hora que você pega a IC, é ridículo a quantidade de questão que cai. E IC, especificamente, o pessoal gosta de pegar ainda mais com as drogas, filigranazinhas. Tá saindo tanta coisa nova, acho que é bem o... Total. Felipe perguntando se vai ficar gravado. Vai, Felipe, a gente vai botar depois no YouTube e no podcast. Então, quem chegou aí no meio do caminho, tá lá, a parte toda do comecinho, pode ficar tranquilo que vai estar lá disponível. Vamos aqui mais. Lucenia perguntando quem faz química pode desenvolver problemas cardiológicos na terceira idade. Tem uma série de problemas, né? Como a gente comentou agora. E é isso, cada vez mais. Isso também foi um pouco, né, Mônica, o que aconteceu um pouco em outra instância com o pessoal HIV, né? A gente via. Década de 80, a mortalidade era altíssima por causa da doença de base. E quanto mais foi evoluindo o tratamento da doença de base, qual a principal causa de desfecho hoje em paciente HIV? Há muito tempo já, né? É justamente doença cardiovascular, né? Porque as drogas do HIV muitas vezes causam aterosclerose acelerada, nesse caso, né, inibidor de protease e tal, e a doença de base terminou virando uma coisa crônica, porque o tratamento evoluiu muito, né? Então, quanto mais a gente via a evolução dos tratamentos oncológicos, quanto maior foi a sobrevida do paciente, mais vai se acumular uma coisa com a outra, né? Certamente, né? Com certeza. Fernanda Fatureto dizendo que gostou muito aqui da live. Abração para ela. Não, beleza. Então, o pessoal vou desativar aqui só um pouquinho. Beleza, Mônica, foi show de bola. A gente vai colocar, então, porque quase toda semana tem gente perguntando sobre cardio-onco, agora já vai poupar meu trabalho, que eu já falar, ó, assiste lá a live, já está tudo respondido lá da parte geral. E vamos marcar, então, da diretriz de cardio-onco específico, porque a gente pega assuntos técnicos um pouquinho mais específicos para discutir. Mais técnico, né? Sim, com certeza. Beleza? Obrigado mais uma vez pela presença, foi show de bola, e a gente vai voltar depois podcast e YouTube. Tá bom, Beijão. obrigada, viu? Tranquilo.